Esse é o ProsaCast, iniciativa do gabinete do deputado estadual Jefferson Fernandes, pautando e polemizando em cima de temas do nosso mandato. Eu sou o Celso Rodrigues, vou conduzir com vocês a nossa conversa, a nossa prosa com duas pessoas que têm uma longa trajetória na área da segurança pública, dos direitos humanos, e que vêm conversar conosco aqui. E, como é de praxe no nosso programa, eles vão se apresentar primeiro, para que a audiência saiba quem são. Mariana, quem tu és? Bom dia, né? Bom dia, Celso, Felipe, a todos e todas. Satisfação estar aqui. Eu sou Mariana P. Muniz, sou defensora pública aqui no estado do Rio Grande do Sul. E atualmente coordeno o Núcleo de Defesa em Execução Penal da Defensoria, trabalhando com o sistema prisional. E tenho também, na minha trajetória, a coordenação do Centro de Referência em Direitos Humanos da Defensoria, onde eu pude trabalhar e focar no atendimento multidisciplinar às vítimas de violência estatal. Muito bem. E é também doutora em Ciências Sociais. Isso, pela Pontifícia Universidade Católica. Exatamente. Falaremos disso também. Eu conheci a Mariana através de um livro. Essa historinha eu acho que merece ser contada, né? Eu estava lá no mestrado de Ciências Criminais da PUC, conversando com a Ruth Gal, era coordenadora, e eu peguei um livro e disse assim, mas o que é isso? Um livro sobre o Central? E era o mestrado da Mariana sobre a Corte Interamericana e o Presídio Central. Antigo Presídio Central, atual cadeia pública, hoje reformado. E aí eu comecei a acompanhar a trajetória da Mariana nesse campo. Estamos aqui agora, uns 15 anos depois. Felipe, quem tu és, Felipe? Então, bom dia, Celso, Mariana, bom dia a todos e todas. Sou Felipe Teixeira, né? Na nossa ancestralidade negra, para nós é muito importante. Então, eu sou filho da dona Armelinda, dona Nena, que era cozinheira nas fazendas de Bagé. Seu Vilmar Teixeira, que era peão de estância, esquilador, depois pedreiro, que foram quem me deram a minha base, né, do que eu sou hoje, esse lutador. Eles eram uma resistência assim, já naquela época. Eu sou comissário de polícia aposentado, sou coordenador atualmente do Movimento dos Policiais Antirracistas, já fui coordenador estadual do Movimento Negro Unificado e agora graduando em filosofia pela UFPEL, né, para ter uma formação teórica e juntar com essa experiência de vivência do dia a dia. Então, estamos aí na luta, na militância social. E sobre o Felipe Teixeira também eu tenho uma história para contar, que não é diretamente ligada à pessoa dele. Eu sou filho de policiais. Meu pai era policial civil nos anos 70. Eu sempre digo que foi na época antes dos direitos humanos, né, desembarcarem, porque foi a época da ditadura militar. E eu cresci a minha vida toda, até a adolescência, indo a delegacias de polícia, a distritais, o Palácio da Polícia, porque o meu pai me levava junto. Muitas vezes eu ficava sentadinho lá, né, assistindo o plantão, digamos assim. Então eu tive uma vivência involuntária com a história da polícia brasileira antes dos direitos humanos, né? Meu pai já é falecido agora, né? Então eu acho curioso como as coisas dão essas voltas, né? E estamos aqui agora. Mas também estamos aqui por uma razão específica, né? Eu quero foco nesse livro aqui, né, que é a obra a tese de doutorado da doutora Mariana P. Muniz, que é a obra Polícia para quem precisa de justiça. Nós vamos falar um pouco também sobre isso e sobre outros temas que se relacionam com essa obra tão seminal para o entendimento da segurança pública no Brasil. Poucos autores se debruçam sobre o tema da Polícia Civil, né? Especialmente da Polícia Civil. A Polícia Militar costuma ser a mais olhada, digamos assim, né, pela sua presença ostensiva nas ruas, né? Eu me lembro muito de memórias do sargento de milícias, né? Sim. Porque lá já está a polícia, né? E lá já está a polícia entrando nos espaços de religião de matriz africana também, né? As histórias estão por lá. Mas eu vou começar perguntando para a Mariana, já em cima dessa obra,
e perguntando para ela se a polícia faz justiça. Ó, que pergunta boa essa, hein? Aqui é assim, aqui a gente coloca na mesa. Então, né, a ideia do... eu até vou dizer por que o título veio, né? Porque eu acho que isso tem um pouco a ver com o título da obra, Exatamente, né? O título é provocativo nesse sentido, Ele né? Então... provocativo nesse sentido porque, na verdade, eu me inspirei na música do Titãs, Claro. né? Polícia para quem precisa. E a justiça veio a partir do momento em que eu fui para o campo. Porque como as ciências sociais, né, trabalha muito com o campo empírico, né? Eu saí do direito e fui para ciências sociais para fazer a tese. E saí do direito e fui para ciências sociais exatamente porque eu não via respostas no direito às vítimas de violência estatal, né, e de violência policial. O atendimento lá no centro de referência mostrava isso, né? Porque a gente atuava nas 3 esferas possíveis de responsabilização do agente público. Seja no âmbito das corregedorias, né? Onde a gente tinha quase sempre um retorno muito pequeno, né? As coisas geralmente eram arquivadas, né? No âmbito da corregedoria, por ausência de elementos, ou enfim. A gente já tem um problema, né? Com as corregedorias, né? Quem vigia os vigias, né? A Julita Lengruber fala sobre isso, né? Porque as corregedorias, elas são internas, né? As corporações, né? Então, tem essa questão, né? Que é uma questão que até se coloca discussão, né? E a gente também atuava no âmbito civil, com as ações indenizatórias, né? E aí, uma dificuldade de acesso à justiça, uma dificuldade das pessoas se perceberem vítimas de violência, porque a pessoa, pelo território onde ela reside, né? A violência é um contínuo na vida da pessoa, né? Então, a forma como a pessoa é abordada, né? A forma como isso se dá no território que ela reside, esboça a violência nesse contínuo, assim. Então, as pessoas relatavam coisas que, se eu fizesse um checklist, eu ia enquadrar em várias coisas. E aí, chegava lá no absurdo, a pessoa dizia, não, mas aí é que... Porque o anterior, ela, né, nem entendia, nem se percebia como violência, né? E a questão criminal que nós encaminhávamos para o Ministério Público, a gente até fez um evento aqui na Assembleia Legislativa apresentando dados, né? E esse evento gerou até um certo constrangimento, porque na época o Ministério Público nem nos respondia aquilo que nós encaminhávamos para ele, né? Enquanto constitucionalmente titular do controle externo da atividade policial, né? E aí surgiu no campo essa ideia, né? De que as pessoas estavam buscando justiça no sentido de reconhecimento, né? Pelas violências que estavam sofrendo e que não obtinham essa resposta, né? E o campo empírico das ciências sociais mostrou muito isso, né? Porque não só a observação das audiências de custódia, mas eu analisei também decisões judiciais, né? Em ações indenizatórias propostas contra o Estado, né? Então, bem para demonstrar que a representação social não é do juiz criminal, ela é da instituição Poder Judiciário, né? No sentido de não enxergar e não nominar a violência policial, né? Porque nominar a violência policial também é alçar o policial à condição de violento,
né? Sim, sim. Então, não tem essa nominação e o do quanto a polícia é utilizada, que é algo que o Kant mesmo fala, né? Para fazer o trabalho sujo, vamos dizer assim, né? Kant de Lima. Exatamente, utilizada para fazer esse trabalho sujo, né? Enquanto, né, a esfera do sistema de justiça se coloca como os aplicadores, né? Aqueles que se assombram, né? O juiz se assombra com o que aconteceu. Aplicadores da lei, mas até por aí, né? Porque a aplicação da lei nunca foi igual no Brasil, né? Sim, naturalmente. Ela nunca foi igual. Então, daí que surgiu a ideia do título. De né? refletir sobre isso. E Felipe, a polícia faz justiça? Olha, é uma pergunta complexa, né? Eu já aproveito para perguntar também em função de que o Felipe traz aqui, na indumentária dele, uma camiseta escrito policiais antirracistas. Tem racismo na polícia? A polícia é racista quando faz justiça? Olha, nós vivemos numa sociedade que é estruturalmente racista, né? Então não existe instituição isenta de racismo. Todas as nossas instituições públicas ou privadas estão permeadas pelo racismo, né? Na polícia não é diferente. Mas começando assim o que a Mariana falou, né? Nós temos que pensar, a gente tem o foco sempre muito na polícia, né? É tudo a polícia. Aí fica fácil de resolver, né? Quando dá um problema muito grande, muito escancarado, processa um policial, demite e o status quo continua o mesmo. Thomas Hobbes, que viveu lá entre 1578 e 1670 e poucos, já dizia, né, que, falando da questão do Estado e natureza, e a necessidade de um Estado, né, do contrato social, porque no estado de natureza a gente está suscetível à violência, né? Qualquer cidadão é suscetível à violência de todos os cidadãos. Mas ele já alertava, nós temos que ter cuidado porque o Estado também pode nos oprimir, inclusive com violência. Então, eu já dizia que a gente precisava de um controle social do Estado. E esse é o problema que eu vejo hoje. Falou que era filho de policial, né? Eu entrei na polícia bem numa fase de transição. Porque que ano exatamente? O meu concurso é de 92, né? Então, 4 anos depois da Constituição Federal. A gente sabe, até hoje a Constituição não foi totalmente regulamentada, né? O capítulo ali, os artigos da polícia não se mexeu. Na segurança pública não se mexeu. E quando eu entrei, fazia muito tempo que não tinha concurso na polícia. Então, todos os policiais, né, oriundos da tradição da ato ditadura. Institucional número 5. E nós tivemos uma característica na turma que eu entrei, que eram pessoas que já tinham uma idade um pouco mais elevada, estavam na faixa lá dos entre 25 e 30 anos. Então, todos que tinham praticamente sido militantes nos movimentos sociais na luta contra a ditadura, especialmente no movimento estudantil. Então, houve um choque geracional, né? Mas eu digo isso para tirar esse senso comum que diz, a polícia é violenta, como se a polícia fosse uma questão hegemônica, que não existe hegemonia nas nossas instituições, nem no Judiciário, nem no Ministério Público. Então, tinha muitos colegas que eram adeptos, né? E diziam, essa Constituição veio para impedir a gente de trabalhar. Como hoje se diz, né? Que a polícia prende e a justiça solta. Principalmente nesses, que é um absurdo que tem no Brasil, que é esses programas policialescos, né? Que ficam pregando o endurecimento da lei e isso tudo. Mas tinha colegas, por outro lado, dos antigos que discordavam frontalmente disso, né? E que ensinavam a nós novos a ir por um outro caminho. Então, acho que a polícia, ela tenta, sim, fazer justiça, né? E aí que está errado, porque não é a polícia que tem que fazer justiça. Né? Se colocou isso na cabeça, a polícia tem que fazer justiça. A polícia tem que acabar com a criminalidade. E não é a polícia que tem que fazer isso, é um conjunto. O papel da polícia, para mim, é ser o primeiro garantidor dos direitos humanos. Né? Porque quando tem um conflito entre duas pessoas, conflito no território, quem é o primeiro que vai lá? É a polícia. Então a polícia tem que ser o mediador desses conflitos. Mas se colocou na cabeça da sociedade, do cidadão, das instituições, que a polícia tem que resolver o problema. E não é isso, né? Então, mas o que eu digo sempre é que nós precisamos olhar o conjunto, né? E o porquê se perpetua
essa ação violenta de alguns policiais? É porque interessa para a sociedade. Porque se o Ministério Público e o Judiciário não concordassem com isso, já tinha acabado, né? Mas vai para as audiências de custódia com todas as provas que tem, o que vale é a palavra do policial, né? Claro que a palavra do policial tem que valer, mas tem que valer diante de uma realidade das provas. Eu queria aproveitar, né, exatamente esse ponto e perguntar para os dois já na sequência, porque a gente sabe que há uma discussão e muito válida em torno dessa questão da fé pública do policial, da palavra do policial, né? Que costuma ter fé pública o tempo todo, né? Em todas as situações, né? Então a prova, no caso aí, termina sendo, né, a fé pública do policial. Eu queria que vocês abordassem um pouco esse tema, que ele é um dilema dentro da... Sim. Então, né, eu considero que seja importante, né, ter fé pública, a palavra do policial. Assim como é importante ter fé pública, a palavra do professor na escola. Sim. Mas não pode ser uma fé pública ilimitada. Assim como uma discussão que tem, né, entre os parlamentares, né, que pode fazer o que quer, falar o que quiser numa tribuna, porque é o direito dele, né, de manifestação, mas não para crimes, né? E isso, então, complementando assim, né, duas coisas. A Mari falou das corregedorias, né? Nós temos dois problemas no nosso sistema de corregedoria das polícias, e que não é só das polícias, né? Corregedoria do Judiciário, corregedoria do Ministério Público. A primeira é o corporativismo, né? Então, nós precisaríamos, e isso que eu defendo, isso que eu falo sempre na questão do controle social, né? Porque para quebrar essa questão do corporativismo. E a outra, especificamente nas polícias, que é um servidor de carreira que trabalha em qualquer lugar, ele não é exclusivamente da corregedoria. Então, hoje o Celso, o policial, está na corregedoria, investiga o Felipe que cometeu um crime, né? Aí, por tudo isso que a Mari já citou, chega lá no final do processo, o Felipe é absolvido e volta a trabalhar naturalmente. Daí um pouco, o Celso sai da corregedoria e está trabalhando com o Felipe que ele processou, né? Então, há uma questão de autossobrevivência também, autoproteção. Então, precisaria mudar esse sistema. E eu acho que, como já tem em alguns lugares do mundo, inclusive nos Estados Unidos, tem lugares, né, que há uma organização de controle social das polícias, né? É curioso que o Foucault fala lá, e outros autores falam, que o começo da história da polícia é o começo da iniciativa privada com as polícias, né? Exato. Na Inglaterra, por exemplo, começa com a iniciativa das instituições locais, os empresários locais que buscam esse policiamento. E finalizando, outra questão também é isso, né? Que nós precisamos, assim, pensar a prova do conjunto, que não é só as polícias. Está dois casos aqui. O caso do Gustavo Amaral, né? Que morreu no confronto com a polícia. Sim. A corregedoria da Brigada Militar indiciou os policiais porque viu que havia indícios de erro ou de abuso. O Ministério Público simplesmente pediu o arquivamento. Ou seja, não houve nem a possibilidade, né, de um processo com a ampla defesa para os policiais irem lá e provar: olha, nós não abusamos, nós não cometemos erro, nós temos aqui filmagem, tem foto, tem testemunhas, né? Simplesmente ficou assim: ó, os policiais fizeram e protegeram os policiais. É ruim até para os policiais e para a credibilidade da instituição polícia. Outro caso, o caso do Beto, do Carrefour, que a Delegacia de Proteção de Combate à Intolerância indiciou, colocando a conotação racista do assassinato do Beto, e o Tribunal de Justiça desqualificou, disse que não tem nada de racismo, né? Então é isso, né? Assim como te respondendo de que tem racismo dentro da polícia, também tem racismo dentro da polícia, e tem vários casos escritos nas sentenças de juízes que deixam escancaradamente explícito, como uma juíza que na sentença colocou num processo de uma quadrilha de saidinha de banco que foi presa. Um dos indivíduos era negro, não tinha nenhum antecedente, não tinha nenhum crime, não tinha nem conversa na sociedade de que ele fosse um desregrado, e a juíza colocou na sentença, escrito, né, que da vida pregressa do acusado nada se sabe, mas com certeza foi para o crime por causa da sua raça, porque era negro. Esse poder transcendental, né, transcendental
do juiz sentenciar, que é curioso. É que aí, assim, tudo que o Felipe tá falando, eu tô lembrando aqui da minha tese, porque conversa muito, né? Tanto que quando, na introdução mesmo, eu trago aquela fala do Coronel Nascimento, no Tropa de Elite 2, né? Que ele tá falando lá na Assembleia, né? Na época, acho que era a CPI lá, que eles tinham instalado. E aí ele disse que quando o filho dele tinha 10 anos de idade, perguntou para ele por que o trabalho dele era matar. E aí ele fala, eu não sei por que matei, nem por quem matei, mas uma coisa eu sei, o policial não puxa esse gatilho sozinho. Não. Então, a partir dali é que eu começo falando, porque, na verdade, a tese, ela olha para a polícia como a construção social, né, da violência policial no Brasil. E aí é interessante porque tu falou da Inglaterra, e eu estava pensando exatamente na questão do racismo, que no Brasil a origem das polícias, eu gosto muito do Holloway, né, que é o historiador, né? A origem das polícias no Brasil, ela vem exatamente da passagem, né, do senhor de escravo, né, ou seja, da disciplina privada, né, para a disciplina pública. Sem muita transição, na verdade. Exatamente. Sim, porque estava se formando a ideia, né? Era o surgimento da República, formando a ideia de Estado-nação, né? Então, ela não nasce para combater criminalidade. Ela nasce para controlar o comportamento público de acordo com a elite, né? É o comportamento público de quem? Exatamente dos ex-escravos, né? Então, tanto que se passava, muitas vezes, a punição, né? O açoite para a polícia, né? Dentro dessa esfera. Então, assim, isso eu considero que isso, né, na tese, eu trago muito isso, né? Eu trago a ideia também, na tese, que até a República, as funções do delegado eram do juiz. Sim, exato. Eram do juiz. Era o juiz lá, se tu for olhar lá... Isso é muito interessante. As funções do delegado, na verdade, estavam com o juiz. Estavam com o juiz. Delegado. Era o juiz. Delegado, né? Porque foram delegadas a esses cidadãos que hoje são os delegados, os poderes que eram do juiz. Exatamente, exatamente. Então, isso tem um contexto de formação... Formação poderosa, né? Que a gente vai olhar exatamente ali, quando tu falou da questão do valor da palavra, né? Eu trabalho muito isso na tese, né? Porque eu trabalho não só com isso, mas com a própria tese da Goretti, né? Que é sobre a verdade jurídica nos processos de tráfico de drogas em São Paulo, que ela trabalha, que ela vai dizer que hoje a verdade jurídica ela é construída a partir do policial militar. Até. Sim. Porque o policial militar faz a abordagem, faz a apreensão, leva para civil. Sim. A civil geralmente vai fazer aqui, né? Geralmente é um flagrante. Então vai fazer um auto de prisão em flagrante delito. Não vai ter investigação, vai ter um relatório lá do delegado no final, que vai encaminhar para o Ministério Público, que vai denunciar, né? E que vai colocar como testemunhas os policiais, né? Que fizeram a apreensão. Que tem pública. Que aí vai chegar na sentença, a prova vai ser essa, vai ser só os policiais, a apreensão, e é isso que está se produzindo. Isso é o verdade jurídica é essa. E aproveitando, assim, queria trazer dois elementos importantes do que tu fala, né? Primeiro, nessa questão do surgimento das polícias. Tem um elemento que quase não se fala, mas ele é muito importante, né? Que quem é que caçava os negros fujões? Era o Capitão do Mato, né? Que eu não lembro exatamente o ano, acho que lá por 1822, acho que foi, não lembro exatamente o ano, acabaram com o Capitão do Mato. Por quê? Porque os senhores, né, os fazendeiros, escravagistas, reclamavam primeiro que o Capitão do Mato estava cobrando muito caro para devolver os negros que ele apreendia. Né? Então estava saindo muito caro o Capitão do Mato. Segundo, tinha um outro elemento que eles precisavam, que era o enfrentamento com os quilombos. Mas os capitães do mato, como eram, vamos dizer assim, milicianos, eles prestavam serviço,
e atacar os quilombos era suicídio, eles não iam. Então eles queriam uma força que eles pudessem mandar, né, e que fosse barata. Aí que eles começam a jogar, então acabaram com o Capitão do Mato, e uma das alegações era que eles viviam no entorno das cidades, faziam muita baderna, muita bebedeira, acabavam às vezes até saqueando alguns comércios, precisava acabaram o Capitão do Mato. Mas o serviço continuou. Quem passou a fazer? As polícias, né? E um outro elemento, isso que fala da investigação, né? O problema sério que nós temos nas polícias hoje é a polícia militar deixou de ser uma polícia ostensivo preventiva, né? Com a questão que saiu o Pedro e Paulo, que andava na rua, né, que foi para dentro da viatura, e o 190, ela passou a ser uma polícia reativa. Ela não previne mais nada. Só depois que o crime aconteceu, 190 ela vai lá. Isso é um dado interessante, porque eu me lembro muito, resgatando a infância na Zona Norte de Porto Alegre, eu lembro muito do Pedro e Paulo. Exato. Que além de estar próximo, tinha uma proximidade com a comunidade, né? Ele ia lá, o Felipe andava, o Felipe, que é filho do seu Vilmar, o que tu tá fazendo aqui? Ia lá, levava para casa, né? Era um processo preventivo. E a outra a questão, e a Polícia Civil, por carência de efetivo, pelo aumento das atribuições, que quando eu entrei na polícia a gente não tinha Maria da Penha, não tinha Estatuto da Criança e do Adolescente, não tinha muitas coisas que aumentaram as atribuições da polícia, né? Então houve uma sobrecarga, a Polícia Civil também não investiga mais. Então, nós não temos uma polícia preventiva, que faz a prevenção, não temos uma polícia que investiga. 95% dos processos criminais são fruto de flagrante. O policial militar prende flagrante, apresenta na delegacia, se faz a ocorrência, se coloca tudo que o policial disse, fecha o inquérito, relatório, com aquilo que o policial apresentou, vai para o Ministério Público, denuncia em cima daquele ali, e o juiz julga em cima daquele ali. Exatamente. Então não tem mais contraditório, não tem mais nada. Muito obrigado, Felipe. Agora nós queremos registrar a presença do nosso deputado, Jefferson Fernandes, que estava numa agenda de urgência urgentíssima e agora se soma a nós aqui no ProsaCast. Bom dia, deputado. Satisfação estar aqui com o Felipe, com a Mariana, contigo, Celso, tratando um tema tão caro para o atual momento, que é as nossas polícias. Acho que o diagnóstico aqui está sendo muito bem feito. Não é à toa que tem setores do punitivismo penal que combatem quem faz reflexões sobre as polícias, que, a meu ver, é perfeitamente compatível a gente defender os direitos dos policiais, os direitos humanos dos policiais, tanto militares, bombeiros militares, policiais civis, policiais penais, outros policiais que têm, e ao mesmo tempo querer a qualidade desse agir policial. As duas coisas, a meu ver, andam juntas. Quanto mais um policial é humilhado no dia a dia pela hierarquia verticalizada, opressora, mas ele também vai oprimir na execução do seu trabalho. Eu tenho conversado muito com policiais militares, por exemplo, nunca sentiu-se tanto assédio moral dentro da Brigada Militar, assédio sexual contra as mulheres em especial, e isso repercute na rua. E por isso, muitas vezes, os policiais de boa índole, eles têm uma certa razão, porque vaza para a opinião pública só a explosão do policial com a população, mas nunca vaza a violência que ele sofre no cotidiano dos próprios superiores. Então, nós temos também que ter um cuidado redobrado ao falar de segurança pública, porque estamos lidando com homens e mulheres que fizeram concurso público, se prepararam, mas a política que eles são vítima também, não está resolvendo o problema da sociedade. Em que pese, Celso, o governador ter apresentado indicadores da segurança pública que diminui homicídio, diminui latrocínio, etc., etc., as causas dessa diminuição não são pelo agir governamental. Nós diagnosticamos, olhamos com lupa o RS Seguro, que na teoria é um bom programa. Até eu disse para o Celso, nós, numa gestão, nós não faríamos diferente. Mas a vida real destoa. Não há evidência de que o RS Seguro escrito está se operando na prática.
Até porque a gente conversa com os policiais, eles desconhecem o programa. E quem opera uma política pública se não é o policial? Então, a meu ver, tem uma visão equivocada do governador, ou até mal intencionada por alguns, de dizer, ó, governador, tá tudo bem. No momento que nós temos superlotação prisional, a gente conversou sobre esse tema até no ProsaCast anterior, 48 mil pessoas privadas da liberdade aqui no estado do Rio Grande do Sul, com efetivo baixíssimo de policiais penais e que estão dominando territórios, porque quando a prisão é superlotada, quem aplaude é a facção criminosa. Então, se hoje diminuiu a taxa de homicídios, e diminuiu, é porque os caras dominaram o campinho. Não precisa guerrear pelo tráfico, como era antes. São Paulo tem evidências disso já há muito tempo. A taxa de homicídios em São Paulo é baixíssima. É bom, é possível? É, mas qual é a causa? E aí tu vê que tem um domínio, né, dessas facções, dessas organizações criminosas, o que nesse momento pode não estar matando, mas está oprimindo, está subordinando a cidadania, e a médio prazo eu tenho seríssimas preocupações do que vai ser esse nosso Brasil, esse nosso Rio Grande, com esse tipo de dominação das organizações criminosas. É um pouco... Aliás, deixa eu concluir com um adendo aqui, ó. E aqueles caras que se colocam como os vingadores do atual momento, nós temos até umas figuras dessa aqui dentro da Assembleia, quando fala de facção, viram uns gatinhos, tá? Eles são muito machões, corajosos para combater as nossas falas, a defesa dos direitos humanos e tal. Mas tocou de enfrentar a facção, não, mas daí já é um outro jeito e tal, só para perceber o nível da turma, né? Me parece que a Mariana trazia uma reflexão a partir da obra dela sobre o contínuo que se forma nas comunidades, que é o cotidiano da violência, né? Uma violência que às vezes se naturaliza, se banaliza, né? E da qual, infelizmente, a polícia faz parte também, né? E nós falávamos aqui sobre essa pequena, essa difícil delimitação entre público e privado, quando a gente pensa na origem histórica das polícias, né? Quando eu escrevi a minha dissertação de mestrado, a minha tese, eu percebi justamente isso, né? Que muitas vezes o açoite era dado para o policial executar uma pena disciplinar pelo senhor de escravo. Sim. E que muitas vezes, quando o escravo de ganho roubava na zona urbana e a polícia da época pegava, o senhor de escravo não era punido, mas era o escravo que era. Então, esse caráter estruturante e estrutural da formação das polícias, ele me parece que ele se presentifica, né? Exatamente. Atualmente, né? Eu acho que a minha tese mostra isso, né? Porque a construção que eu faço é exatamente que a violência policial não é um remanescente. Ela é uma estrutura. E ela está incorporada. E aí eu queria que tu abordasse um pouco junto com o Felipe sobre a questão de como isso se desdobra no ambiente do judiciário, né? Que ele também ele dá uma continuidade para isso, né? Sim, com certeza. Eu até estava escutando o Jefferson, né? E o Felipe também, que estava falando antes. E eu só me lembrei de duas coisas, assim, que eu queria falar antes de falar do judiciário, que eu acho que tem a ver também, né? Sim. Com a tese, né? Se lembra que quando tu foi meu professor, Celso, acho que tu nem vai se lembrar, tu passou para nós um documentário, aquele Notícias de uma Guerra Particular, se lembra? O grande documentário do Salles, né? Sim. Exatamente. Salles. E ali tem uma pergunta que eu acho que é a grande... Que eu costumo dizer que eu acho que a gente faz a pergunta errada, sabe? Porque o que acontece? A Jaqueline Muniz também fala isso, né? Ela faz uma reflexão de se é possível a gente viver numa sociedade sem controle. Né? Acho muito difícil a gente viver numa sociedade sem controle. Mas aí a pergunta, ela diz... Qual o controle que nós queremos? Exato, ótimo. E é a mesma pergunta em relação às polícias. Que polícia nós queremos? Esse documentário, ele tem eu estou me lembrando agora. Ele tem um bônus que é uma entrevista com o Luz. Exatamente. O ex-secretário de Segurança do Garotinho. E essa entrevista que ele deu custou o cargo dele, né? Sim. Mas o que ele diz lá é muito transparente, né? Exatamente, porque ele trabalha muito, né, a
será que a sociedade está preparada para ter uma polícia? Ele fala isso, né? Que seja, né? Que não seja uma polícia na visão até dos próprios magistrados, fazendo o meu campo e aí fazendo a ligação aqui, né? Por exemplo, a representação que os magistrados têm em relação às polícias é de que a polícia civil é a polícia profissional, né? E a polícia militar é a polícia truculenta, né? E que ela tem que ser violenta. Porque é uma representação que está no campo social, dependendo de quem está do outro lado da linha, né? Sim. Porque essa é a questão, né? Quem é que está lá do outro lado da linha? Eu vou querer que a própria Maria Estela Gross Porto tem uma pesquisa no Distrito Federal sobre a representação da violência e lá se a população em geral colocava exatamente isso. Não, a polícia tem que ser violenta, porque dependendo de quem está lá do outro lado, ela não pode chegar com uma flor. Ela vai ter, né? Enfim, então é uma representação que constrói também, por isso que eu falo que é estrutural, né? Estrutural. Constrói também, né, o próprio judiciário. Claro que aí a gente vai ter outras questões ali do judiciário que eu acabo abordando na tese, que é o fato de que, né, há uma complementariedade da prática policial às práticas judiciais. Mas né? só um pouquinho, antes de tu avançar nessa parte da complementariedade, eu me lembrei, quando tu falou da história do documentário e do Luz, fazendo essa pergunta, a sociedade está preparada para essa polícia? Eu me lembrei, na hora do episódio aquele que o Jefferson participou, presenciou, dos eventos aqueles ligados ao projeto das tomadas. Ah, sim. E que ali ficou presente essa ideia, né? Da questão de qual da preocupação com o controle social, né? Na verdade, eu acho que todo mundo acompanhou o debate aqui dentro da Assembleia. E que agora vai voltar, né? O projeto continua tramitando. Aqui, né? Mas eu vejo assim, o que a gente está falando aqui, por incrível que pareça, boa parcela da população ainda não se ligou, e até as autoridades públicas, exceto quem mexe com segurança pública ou é profissional da área, sabe desse mundo, né? De quem controla mesmo cada comunidade, como é que a polícia trata disso, porque muito longe de defender a irresponsabilidade de hoje uma brigada militar, uma polícia civil se confrontar com esse mundo organizado das facções, que tem muito mais armamento, muito mais efetivo, domínio de territórios e controle, inclusive, com pontos de informação dentro das instituições. Não estou defendendo isso, mas tem que parar de enganar a si mesmo. Porque o símbolo disso foi esse projeto de tirar as tomadas nas celas das penitenciárias. A gente tem que rir, não é por achar engraçado, né? Mas rir até de uma comédia triste, vamos dizer assim. Porque eles vieram com a ideia aqui para dentro da Assembleia, agora nós vamos combater o crime organizado. Né? E eu até dizia, gente, se é tão simples assim, como é que alguém não teve essa ideia antes? Né? Tirar uma tomada resolve todo o problema, porque os malucos não tem como carregar o celular, e aí tu tira o dinheiro das facções. Essa era a tese. Aqui, inclusive, quando eu li o projeto, eu falei até para minha bancada, porque é óbvio, tem uma preocupação com o ambiente interno de uma cela que é para 6, tem 30. Tu tira a tomada, obviamente, tu não vai ter ventilador, não vai ter o mínimo de condições para sobreviver ali. Mas eu levantei a outra preocupação. Eu disse para minha bancada, digo, gente, se vocês me autorizam, eu vou falar com os deputados das outras bancadas aqui dentro para alertar que isso aqui vai gerar um constrangimento para o parlamento. Como assim, Jefferson? Sim, porque hoje tem tamanha força as facções que elas não vão deixar passar esse projeto. Porque isso vai encarecer o comércio de celulares, eles não vão deixar de fazer o comércio, mas vai atrapalhar, vai dificultar, eles vão achar outros jeitos, vão ter que subornar pessoas, vão ter que fazer gambiarra para chegar a fio e tal, porque já tem isso nas penitenciárias novas, né? Aí a galera... Tem carregador pelo sol. Sim, ou tá chegando com drone, né? O power bank carregado, enfim.
Aí eu alertei, digo, gente, isso aqui vai gerar um constrangimento. Os caras vão vir para cima da Assembleia. Eu duvido que deputado vote essa matéria. Comecei a avisar cada líder aqui dentro, com autorização da minha bancada. E foi num sábado que eu recebi um telefonema de um colega. Diz, Jefferson, nós não acreditamos naquilo que tu falou, mas olha só, já está rodando nas redes que segunda e terça vai ter uma operação aqui de familiares de presos. E eu tô com medo, me disse esse colega. E aí, é por isso que queremos. E aí ele me disse o seguinte, ó, tu topa ir numa reunião com o governador a portas fechadas, não faça estardalhaço. E eu disse, não, eu topo. Em nome da responsabilidade que eu tenho com segurança do povo, eu não anunciei essa... Estou falando agora até dessa reunião fechada com o governador. E para mim foi muito educativo aquele processo. Porque eu estava lá, vários deputados, a maioria da situação, e o governador, ele, numa defensiva, ele se preocupou em dizer que estava tudo bem na segurança pública e que essa era uma ação, tipo assim, a pá de cal para eliminar o crime no Rio Grande. E aí eu disse, governador, eu não sei quem é que lhe dá as tintas aqui do que está acontecendo no mundo real, mas é o seguinte, não há penitenciária nesse estado que as facções não tenham dominado e extensiva, e o próprio estado operou essas transferências que fez com que as lideranças criassem essa capilaridade e mais, eles estão nas comunidades. Então hoje, esse projeto de lei vai ter um movimento robusto aqui que vai obrigar o governo a tirar o projeto e nós seremos constrangidos a não votar o projeto. Ele ficou meio atônito, olhou para os lados e tal, aí vem aquele cochicho no ouvido e confirma o que eu estava dizendo. Termina a reunião ele dizendo o seguinte, tá bem, eu vou retirar o projeto. O que é isso, gente? Claro, ele quis ainda testar para ver se eu estava com a razão, deixou até a hora da sessão, que foi pior, porque a praça aqui estava tomada, trancaram a rua. Eu não me canso de dizer, não apareceu um azulzinho da IPTC, não apareceu um policial militar, porque esses sabem a força que tem as facções. É o idiota, não vou citar aqui o governador, mas outros que lhe assessoram, que passam a ideia de que com uma medida vai resolver o problema. Resultado, a casa foi humilhada, porque chegou na hora da votação, retirou o projeto. Então, hoje nós estamos, inclusive, com as instituições do Estado Democrático de Direito, a democracia está subordinada às organizações criminosas. Para mim, essa simbologia... Talvez se não tivesse acontecido isso... Muitos que estão acompanhando o ProsaCast iam dizer, o Jefferson é um maluco, né? Ele está dizendo coisas que não fecha. Mas os colegas deputados, teve deputado que disse o seguinte, cara, eu sou pai de família, eu não tenho arma, eu não quero morrer, então eu não quero, assim, eu não quero votar esse projeto. Então, esse temor que eventualmente, ocasionalmente, nós sentimos aqui, vou falar no plural porque foram vários deputados, o povo lá na comunidade está todo dia. Todo dia. É a vivência deles, né? É a vivência. Interessante, assim, algumas questões que tu levanta, né? Que sempre passa que quando a gente fala de direitos humanos, que fala de não ter uma polícia violenta, quer ser contra os policiais. Não, na verdade é o contrário, é defender o próprio policial. Porque a gente sabe o que o policial passa nas comunidades, e eu, porque trabalhei lá, enfrentando a criminalidade. E a gente sabe que tem horas que tu tem que enfrentar com violência. Mas o que acontece, assim? Primeiro, as condições, né? Eu falei no início, Jefferson, né? Thomas Hobbes já dizia lá em 1500 e pouco, né? Que a gente precisa de um Estado, né? Mas para controlar essa violência que tem na sociedade, mas que Estado a gente quer, né? Porque o Estado pode ser violento com a gente e o opressor, isso que a Mari diz, que Estado a gente quer, que polícia a gente quer. E isso é um interesse do Estado, inclusive em relação aos servidores das polícias, né? Quando a gente fala em direito do trabalho, como é que está o salário dos nossos trabalhadores? Quantos anos não tem reajuste, né? É uma vergonha, mas aí quando fala em reajuste, o Estado não tem condições. Mas em outras questões, por exemplo, eu sou o tempo que a gente fazia o plantão de 24 horas, né? E a nossa grande briga era para que o plantão fosse no máximo de 12 horas.
porque não querem trabalhar. Não, depois das 12 horas não tem condição de atender um cidadão. Quem é que nem consegue, física, né, nem cara? psicológica. 24 horas, ainda mais para atender o correio. Segurança pública ainda. Aí quem é que sofre a consequência desse desgaste físico e emocional do policial? É a pessoa que vai procurar atendimento, né? A outra questão, quando a gente fala da carreira única, né? Por quê? Para diminuir esse estado de opressão que existe dentro das polícias, né? Claro. Por que a quem que interessa uma polícia militar dividida, né? Dos oficiais e os praças? É só para os oficiais, para ter não um policial, mas ter um empregado que ele faz o que quer e se o cara reclamar, ele vai para a cadeia. Então, se o policial não tem direito à sindicalização, não tem direito a nada, ele não se considera cidadão. E se ele não se considera cidadão, ele pode fazer qualquer coisa. E isso, né, a gente não vai resolver também, eu repito, se a gente ficar discutindo só a violência policial. Porque eu, como policial, sei, né? Muitas vezes, nas comunidades, a gente ia lá para cumprir um mandado de prisão, um mandado de busca, né? A própria comunidade queria que a gente trucidasse aquele cara. Também tem esse Porque ele aspecto. tá cometendo É do que eu violência. estava falando ali também. E quem é que polícia nós fazia a queremos? mediação, inclusive de proteger esse cara para não ser linchado pela população? A polícia. Então é isso, não é? A gente, quando a gente tiver isso que é a sociedade, os direitos humanos contra a polícia contra a comunidade, nós não vamos resolver. Tá todo mundo no mesmo barco, né? E todo mundo sendo oprimido. A situação dos policiais penais aí, né? É um horror. A quantidade que falta de efetivo, a falta de condições de trabalho. E então isso tudo vai gerando violência de todos os lados. E aí vai ser potencializando as violências. É a acumulação social da violência, que costumam falar os sociólogos em geral, e para as quais as instituições de segurança pública, na verdade, terminam reproduzindo internamente essa violência. Né? É muito impressionante isso, né? E no campo judicial também, né? Que na verdade, é mais ou menos o que eu acabo verificando com a tese, né? Comprovando o quanto o exercício, né? Na verdade, né? Tem uma frase de um entrevistado, né? Um magistrado, que ele fala assim, ele diz, eu preciso da polícia. Se eu não tiver a polícia, eu não vou conseguir julgar. Né? Então, ao fim e ao cabo, né, eu acabo mostrando isso, né, que também existe ali um exercício por parte do judiciário de poder, né? O poder simbólico que o Bourdieu fala, né? Sim. A violência simbólica, né? Que na verdade, o componente da dominação estatal, né? Do exercício. Então, o juiz também, quando eu falava da complementariedade, né? Das práticas policiais às práticas judiciais, né? Do sistema de justiça. Ele depende da polícia, como o entrevistado colocou, né? Porque a partir dali ele vai exercer o poder dele. Seja de prender, seja de soltar, seja né, de julgar, de punir, né? É o exercício do poder que ele está fazendo através disso, né? E o quanto está imbricado nesse contexto, né? Por isso que eu falei lá atrás que o Cândido de Lima também fala isso, né? Que a polícia faz o trabalho sujo, na verdade, enquanto... Cândido de Lima. Enquanto o judiciário, né, se coloca como o aplicador da lei, né? Mas, na verdade, a aplicação dessa lei, como a gente falava lá desde o início, né? A gente sabe que nunca foi igual, porque aí a gente tem toda essa estrutura da própria sociedade, né? Aquilo que eu dizia, né? Daquela transferência do trabalho do capitão do mato para os policiais, né? Sabes, né, Felipe, que uma das soluções estatais encontradas na época é até curioso, porque em 1831... ou 32 foi promulgado o Código Penal brasileiro, né? O primeiro Código Penal brasileiro e o Código de Processo Penal junto. Em 1831 foi criada a Guarda Nacional, que terminava, de certa forma, fazendo o papel do capitão do mato, né? Porque a polícia é um poder constrangedor, né? E, como tu comentasse, né, que o juiz disse, eu preciso da polícia para julgar, né?
É um paradoxo misterioso, né? Não, e eu falava aquilo, agora tu falou do código, e eu me lembrei que eu falava, né, que até a República o juiz exercia as funções do delegado. Isso é muito interessante. E a gente tem um pouco disso também dentro da estrutura da Polícia Civil. Com né? certeza. Principalmente com essa potencialização, muitas vezes, que a gente vê. E uma vez até a gente conversou sobre isso, Felipe, sobre quando se começou a exigir a formação jurídica, né? Sim. E aí se criou também uma categoria, né, dos delegados como sabe? Sim. E muito mais burocrática, né? Que aí eu penso que isso tem um impacto na questão da investigação. Né? Foi o que eu disse antes, né? Que a Polícia Militar deixou de ser preventiva e a Polícia Civil deixou de ser uma polícia investigativa. E tem vários fatores. Um dos fatores era o interesse, né, da instituição, dos delegados especialmente, de ter melhores ganhos salariais, né, que é legítimo. Mas a polícia passou a judicializar, né? Então ela passou a fazer o papel do juiz. É uma crítica que eu faço e... ou me ignoram ou batem em mim. Né? Mas o que eu digo assim, qual é o papel da Polícia Civil? É um papel da investigação. O que é o papel da investigação? É buscar provas para que o Ministério Público possa denunciar e o Judiciário possa julgar. Né? Mas se tu for olhar os inquéritos, os delegados estão fazendo verdadeiras teses jurídicas. Né? Então, assim, até uma crítica minha, assim, ó, para mim, o delegado de polícia necessariamente não precisava ser formado em direito. Sim. Porque o papel dele é buscar prova técnica, né? Então, para isso não precisa ser direito. Tem que ir lá e fazer, preciso de tal perícia, eu apurei isso, testemunha disse isso, né? Quem tem que elaborar a tese jurídica é o judiciário. Mas facilita para todo mundo. O delegado, porque se valoriza profissionalmente, porque aumenta o seu poder. Ao Ministério Público, que diminui o trabalho dele, ele só reproduz o relatório do delegado para fazer a denúncia. O juiz já recebe tudo prontinho, não precisa, né? Às vezes eu tenho a impressão, Felipe, ouvindo o Felipe e a Mariana, às vezes eu tenho a impressão, e isso se reforça com essa conversa, que o direito no Brasil, o diploma de bacharel de direito, inclusive, ele é uma espécie de discurso teológico. Na Idade Média não se fazia nada sem a Bíblia, né? A Bíblia, a teologia era o conhecimento em si mesmo, né? E aqui é o direito, no Brasil é o direito, porque todos têm que ter direito. Todos almejam esse lugar do direito, né? É um status, né? E se transforma num status. É o peso do passado, né? É o peso do passado. Quando eu falava, né, do juiz com as funções do delegado. E aí tu falou do juiz com as funções do delegado, pensei nisso. E tem o bacharelismo, que eu trabalho na tese também. Que é uma lógica bacharelesca, né? Exatamente. Que é o discurso do estamento, né? Sim. A lógica bacharelesca que é o discurso do estamento. Então, né? o escravo fazia todos os fazeres manuais, né? Inclusive carregava a pasta do cara que era o que tinha o anel, né? Isso, o anel, né? Você lembra o anel do direito, né? Que chegava no... E as instituições de segurança terminam se apropriando também disso, né? Porque a gente ouve falar muito disso, né? Do direito funcionando como uma chancela para isso. Eu vejo que tem um problema estrutural realmente nessa discussão. Como apaziguar, como semear a paz nas sociedades, porque os nossos policiais eles foram condicionados a pensar que eles deveriam agir, depois de instituídos no cargo, como super-heróis. Eu também pesquisei na minha dissertação policiais e eles responderam de pronto quando perguntados qual é o papel das polícias, e todos responderam na direção de que é prender bandido. Com outras palavras, mas prender bandido é a síntese. Então, é aquela brincadeira que a gente fazia na infância, né, do polícia-ladrão, reproduz-se na idade adulta. Só que o policial, quando assume na condição de profissional, ele se frustra. Porque ele vê que ele não tem nem mecanismos para prender todos os ladrões. E cada vez mais não surgem só ladrões. Surgem conflitos de toda a natureza. E é comum o policial me dizer assim, cara, isso aqui não seria papel meu. Seria de um assistente social. Seria da educação, porque não raro são crianças, adolescentes que eles ficam atendendo, ou
é um problema de conflito familiar ou de vizinhos que não necessariamente precisava chegar para o Estado, que ali é representado por ele. Então, esse policial, o nosso policial, ele está engessado numa visão que é hegemônica de que os problemas, quem tem que resolver é o Estado. Sabe, Jefferson, que nesse sentido, assim, eu sempre discuto isso, né? Mas para não dizer que é só nós, povo da esquerda e dos direitos humanos que diz isso, né? Tem uma pessoa que, embora a gente tenha divergências ideológicas, eu respeito muito pela capacidade profissional, que é a delegada Nadine, hoje deputada Nadine. E ela sempre dizia, né? O nosso problema é que a polícia, que deveria ser a última porta que as pessoas deveriam entrar, é a primeira porta. A delegacia de Estado polícia. não tem educação, não tem assistência social, não tem nada, né? Então, esse é o problema. A polícia assume, e é isso, assim, ó, nos nossos plantões, eu fui plantonista, 70% das ocorrências que tu registra não é problema de polícia. Eu posso provar isso com o Então, meu testemunho. Então, Meu assim, pai ó, me levava para a delegacia de polícia. Então, É assim, verdade. ó, e a polícia assume tudo aquilo que é uma omissão do Estado, né? Por incapacidade, mas também por interesse, que a Mariana diz, né? Não vai para o judiciário é o bonitinho, limpinho, cheirosinho Mas veja que não é um problema só da segurança. E eu, depois que a gente começa a refletir mais, estudar, discutir com várias pessoas, tu começa também a abrir os olhos, porque não raro, vamos fazer a meia-culpa. A esquerda brasileira também é de fragmentar soluções para os problemas. A tal ponto que é muito comum a gente ter o especialista na saúde pública, especialista na educação, o especialista, segurança são poucos, mas também tem, o especialista na assistência social, e esses não dialogam entre si. Sim. Cada um acha que a sua área potencializada vai resolver os problemas. Aí o que o pessoal se dá conta? Bom, não tem investimento suficiente em nenhuma das áreas. Só que o problema total é a cultura que não é movimentada, que não é mexida. Enquanto tu tem um povo que não tem direito aos direitos básicos, que é se alimentar, ter uma casa, ter direito a vestuário, o mínimo de prevenção às doenças, isso vai ocasionar em problemas conflituais em casa, na escola. Né? Uma criança que chega com fome na escola, ela naturalmente vai, de alguma forma, mesmo que inconscientemente, vai revelar aquilo no trato com a professora, com as outras crianças. O adulto, idem. Então, é muito difícil a gente separar uma coisa da outra. Mas hoje, se nós não vencermos essas barreiras, nós vamos estar fadados a achar, numa conclusão aqui de debate sobre as polícias, que ter mais efetivo, ter mais armamento, as leis serem cumpridas, nós vamos resolver os problemas. E essa é uma doce ilusão que hoje acomete na forma de doença nossos policiais, porque o cara se frustra. Eu dialoguei com policiais assim, de alto gabarito, que estudaram, que se mantêm inclusive em forma para fazer operações eficientes, estão sempre atentos a tudo que está acontecendo no mundo do crime, e aí o cara entra em depressão, porque o pessoal diz, para, limites, tu não vai resolver os problemas do mundo, tu não é super-herói. Como assim? Eu entrei para ser um super-herói. Então, em todas as áreas hoje, e aí é triste, né? Porque muitas pessoas que fazem esse diagnóstico, que é o caso da colega aqui, destroem as políticas públicas, destroem o orçamento para assistência social, para a saúde, para a educação. Então, hoje, tá bem, todas as áreas devem dialogar entre si, tá? Não se trata de atender adequadamente cada uma e uma dar informe para a outra, mas trabalhar transversalmente todas as áreas é uma saída. Porém, quanto mais a gente investir na prevenção à saúde, na saúde, em termos educacionais, na infraestrutura básica para as famílias, menos nós vamos ter demandas judiciais, menos vamos ter demandas para as polícias. Só que não bastasse essa visão compartimentalizada, nós temos também uma cultura de não resolver os conflitos dialogando entre as pessoas. Eu falo muito na tese, né? Então, é da cultura, e me parece que o sul do Brasil é pior do que o restante do nosso mapa, de qualquer conflito
vamos lá fazer um BO. E aí já quer representar, já vai para audiência. E o judiciário também está entupetado de demandas, mesmo na área civil, que seriam questões que, se resolvidas no diálogo, não precisaria chegar lá. Então, por isso, né, Celso, que nós estamos trabalhando intensamente aqui o tema da justiça restaurativa. Tem projeto de lei de minha autoria aqui na casa. Dia 14, vamos fazer uma audiência pública pela manhã. 14, às 9 horas. A gente está agregando uma série de pessoas que não é só da esfera da segurança pública, que até nos surpreende positivamente, que está vindo para esse debate da educação, do próprio Poder Judiciário, da Polícia Civil. Ontem o delegado Leonardo veio conversar conosco aqui, preocupado, a chefia de polícia também está participando desse debate, e gera curiosidades até, bom, o que é justiça restaurativa, o que isso ajuda na minha vida e tal. E depois à tarde a gente, inclusive, depois da audiência pública, vai fazer uma ida lá na PAC, porque o pessoal que vem do interior tem uma experiência muito rica lá em Ijuí de justiça restaurativa, tem lei municipal, tem a universidade, que é a Unijuí, assessorando experiência em escola municipal, na Polícia Civil, na Polícia Penal. Tem uma assistente social que está fazendo mestrado agora, e a dissertação dela é sobre JR. Ela está aplicando justiça restaurativa na penitenciária de Santo Cristo e Cerro Largo. E o que no início todo mundo disse que se assustou, hoje o pessoal está apaixonado pela... E o que é a JR, para não ficar aqui só falando sem explicar o conceito? Em rápidas palavras, é tu encontrar uma forma de mediar os conflitos sem necessariamente terceirizar isso para a justiça, para a polícia. Se for o caso, até nesse espaço também dá para aplicar, mas é uma filosofia muito interessante que a gente quer ter uma política estadual, inclusive, para proteger o Estado e os municípios que queiram investir na prevenção à violência. Porque ontem a gente também conversou sobre isso, né? Os conflitos, infelizmente, eles são volumosos e há uma tendência de aumentar esse volume. Então, achar que hoje a polícia vai resolver, ou a professora rigorosa, ou a escola militar com um brigadiano na porta para fora ali, para puxar a orelha das crianças, não é por aí. Só potencializa os conflitos. Só potencializa. Pois é, e é preocupante o nível que essa questão da acumulação social da violência escala, porque nós estamos aí, os episódios de linchamento estão aí presentes. Sim. Não que eles já não existissem antes, né? O Brasil já foi campeão mundial de linchamentos nos anos 80, né? Mas a escala da violência está aí, e a ideia justamente é propor, né, uma inversão, uma qualificação da cultura e dos temas de segurança pública fora do viés de conflito, né? Ver se a gente consegue quebrar essa herança histórica do Vidigal lá, né? É uma herança histórica. Eu costumo dizer que por isso que a gente tem dificuldade de mediação, composição, porque parece que a violência é a única forma de resposta para mediar um conflito. Eu não consigo mediar um conflito senão por meio de violência, né? Então, claro, violência é complexo, né? É um fenômeno complexo, então a gente pode dizer de múltiplas violências, mas, na verdade, me parece que até é cultural isso. Né? Que era o que o Felipe falava, né? Tudo ser um problema de polícia, né? E aí sempre eu volto para a frase, olha aí, ó. Polícia para quem precisa de justiça. Na verdade, quem precisa de justiça social. Que é muito mais amplo. Mais amplo. Só uma política policialesca. Queria agradecer a presença de vocês. Nosso tempo está estouradíssimo aqui, porque o tema realmente ele é fecundo, né? Ainda mais quando nós nos propomos, como aqui no gabinete, a tentar construir soluções alternativas fora, né, do agenciamento meramente punitivista, né? Sim. Que dá muito mais trabalho, digamos assim. E assim, de forma um pouco sincrônica, né, Mariana? Queria te agradecer a presença aqui, agradecer a presença do Felipe. De forma sincrônica, a Mariana terminou dizendo a frase que eu pensei em casa, porque primeiro eu pensei na pergunta, né? Sim. Se a polícia faz justiça. A gente não combinou. E nós não combinamos, mas a Mariana disse que a polícia, para quem precisa de justiça social antes, né?
Então, para quem chegou agora no ProsaCast, a editora Plácido, lançando a obra da doutora Mariana Pi Muniz. Agradeço a presença de todos, agradeço a presença do deputado, que também tem uma experiência policial raiz também, né? que nós conhecemos bem, deixa a audiência na curiosidade, né? Muito obrigado a todos. Obrigado. Valeu.